Apresentação de crianças no culto. Isso tem mesmo base bíblica? Provavelmente a maior parte das igrejas evangélicas que você conhece não batizam crianças. Elas apresentam as crianças no culto. Os pastores, ao fazerem isso, eles alegam que Jesus não foi batizado quando criança, mas apresentado. A pergunta que se segue é esta: será mesmo que a apresentação de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, versículos 22 e 24, fornecem para nós a base bíblica para o ritual de apresentação de crianças no culto? É sobre isso que nós vamos falar hoje em mais um Não É Proibido Pensar. É proibido pensar. Talvez você nunca tenha se perguntado onde no Novo Testamento podemos encontrar a base bíblica da ordenança ou da orientação de Deus para que os pais, tão logo seus filhos nasçam, passados alguns dias, eles possam levá-los ao culto para que os pastores apresentem essas crianças diante do Senhor. Como dissemos, o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24, nos diz o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Em primeiro lugar, é bom que se diga que não há nenhum pecado, não há nenhum problema se os pais levam seus filhos ao culto e pedem que o pastor apresente essa criança publicamente à congregação e ali orem por elas e ofereçam essas crianças para que elas sejam instrumentos de Deus, servas do Senhor durante a sua vida. Não há nenhum problema quanto a isso. Contudo, há um sério problema, não apenas de instrução errada à congregação, mas de acréscimo à verdade conforme Deus revelou na sua palavra. E o erro está quando os pastores, ao apresentarem os filhos dos crentes, dizem que fazem isso, segundo Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. Os detalhes que estão contidos neste texto nos colocam diante de uma verdade que não pode ser negada. Fazer esta apresentação usando o texto de Lucas é uma corrupção do culto a Deus. Na verdade, isso pode até escandalizar alguns, mas é uma profanação da palavra de Deus no seu culto. Alguns detalhes que estão contidos nesse texto nos definem a questão de uma vez por todas. Em primeiro lugar, o texto diz que a apresentação de Jesus seguia aquilo que a lei de Moisés especificava. Precisamente, o texto de Lucas 2 é uma transcrição do texto de Levítico capítulo 12. E Levítico é o livro do culto no Antigo Testamento, é o livro que trata das cerimônias do culto a Deus, da vida religiosa do povo. O texto de Lucas diz com clareza abundante que passados os dias da purificação deles, ou seja, a purificação da mãe e da criança, então somente depois dessa purificação, desses dias de purificação, Jesus foi levado para ser consagrado ao Senhor. Um outro detalhe muito importante é que o texto é claro em afirmar que esta lei correspondia àquilo que o Senhor havia estabelecido. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Você deve já ter percebido que, embora os pastores usem o texto de Lucas 2 para dar a base dessa apresentação, eles não seguem absolutamente o texto conforme está escrito. Eles não apresentam apenas o primogênito das famílias, como Deus ordenava. Eles apresentam todos quantos filhos sejam recebidos pelos pais, dados pelo Senhor. Isso é um erro. Uma outra observação que você deve captar olhando para o texto é que os pais deveriam levar um cordeiro, ou se as suas condições financeiras fossem poucas, eles poderiam levar um par de rolas ou de pombinhos. E a pergunta que você deve fazer é: quando você já viu pais levando num culto de domingo à noite para a igreja um bode, um carneiro, um cordeiro? Ou se eles não têm tantas posses assim, você já viu algum pai levando, além de seus filhos, para apresentarem uma gaiola com algumas pombinhas dentro? Claro que não. Isso seria quase um absurdo total. Mas é exatamente o que o texto de Lucas, que se refere a Levítico 12, diz que deveria ser feito. O que nós temos, então, é que a ordenança de apresentar crianças ao Senhor era uma lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e ela estava vinculada ao primogênito das famílias e ao período de purificação. E vale salientar que na Nova Aliança
a igreja não tem qualquer ritual de purificação para ser observado. Em resumo a tudo isso, é importante dizer a você que quando os pastores usam o texto de Lucas para darem a base da apresentação de crianças, eles não apenas estão corrompendo as escrituras, não apenas estão ensinando um erro à sua igreja, mas eles estão inclusive corrompendo o culto de Deus, e quando tudo isso acontece, eles estão ofendendo a Deus por não guardarem as escrituras e não as ensinarem conforme Deus ordena ao seu povo. Eu gostaria de relembrar que não há nenhum problema em orar pelos filhos no culto público, mas há um sério problema quando isso é feito sob a justificativa de que o texto de Lucas 2 exige isso dos pais. O meu conselho é, pastores, parem de usar o texto bíblico para justificarem a prática de apresentação de crianças. Pais, vocês não estarão cometendo nenhum pecado, nenhuma falta vocês estarão incorrendo se vocês não levarem os seus filhos para um ritual de apresentação. Vocês podem orar por eles na própria casa, vocês podem orar por eles na própria maternidade, vocês podem orar por eles em qualquer lugar, em qualquer momento, e isso será igualmente válido diante de Deus, como se isso estivesse sendo feito diante da igreja, agradecendo a Deus pela vinda de mais um filho na família de vocês. Que esse vídeo possa ajudá-lo a entender melhor questões que parecem tão simples, mas que são tão relevantes para a vida prática da igreja. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados.